Oi, Oiê, tudo bem? oi, tá me vendo? Tô te vendo, e você? Tudo certo, tô vendo. Até que enfim! Enfim, prazer te conhecer mesmo que por Zoom. Estamos nos conhecendo Prazer, oficialmente hoje. isso, prazer em conhecê-la. Obrigada pelo convite dessa conversa. Eu que agradeço por você ter topado. Bom, gente, eu tô Assunto, hoje aqui com a Lorraine. Ela vai me contar um pouquinho do trabalho dela e a gente vai bater um papo sobre arte e loucura. Você quer fazer uma breve uma apresentaçãozinha sua? pode ser. Bom, então eu sou Lorane, eu tenho 30 anos, eu sou psicóloga, trabalho na saúde mental há mais ou menos uns 10 anos. Trabalhei 7 anos em CAPS, mas trabalhei também em clínica psiquiátrica particular, trabalhei em hospital psiquiátrico, que já fechou também, trabalhei numa clínica para crianças no espectro do autismo, então tenho uma trajetória aí, a maioria do tempo eu estive com adultos, né, mas tenho uma pequena experiência com a infância, e eu sou atualmente psicóloga de consultório, né, clínica. Também acabei de terminar um mestrado em saúde coletiva, que eu estudei os grupos de ouvidores de vozes, e eu sou facilitadora de um grupo de ouvidores de vozes, sou militante desse movimento internacional de ouvidores de vozes desde 2017, e também sou membro, uma das fundadoras da coletiva da luta antimanicomial do Paraná, que é minha paixão, a luta antimanicomial. Então, essa é minha trajetória profissional. Como pessoa, sou apaixonada também pelos mesmos temas, eles perpassam muito a minha vida pessoal. É, e sou esposa de um artista, então acho que isso influencia muito também. Eu gosto muito de arte por conta também dessa minha vivência com meu esposo, que pinta, faz performance, bordado, desenho, música, tudo. Então, essa mais ou menos sou eu. E, Que legal. E me conta uma coisa, o que que é o movimento do ouvidor de vozes? então, esse movimento é um movimento que surgiu na década de 80, lá na Holanda, a partir de um contato entre uma pessoa que fazia consultas com um psiquiatra, que é a Patsy Reid, Reid, não sei como fala em holandês. Ela ouvia vozes e ela tinha uma interpretação muito própria para o que ela vivenciava. E a psiquiatria tradicional muitas vezes ia muito só na patologização, muitas vezes. Ia não, né? Vai aí. No intuito muito de só patologizar essas vozes, medicar. E no caso da Patsy, isso não surtia efeito nenhum. As vozes continuavam e ela foi ficando cada vez mais deprimida, isolada, estigmatizada, né? E um dia disse que ela fez uma pergunta fatídica para o Mário, que é o psiquiatra, né? E falou assim: por que, que você acredita no teu Deus, né? Num Deus que você nunca viu, nem ouviu, mas tudo bem você acreditar e eu não posso acreditar nas minhas vozes. De fato, eu ouço. E aí diz que o Mário deu uma bugada, né? Falou: meu Deus, é verdade. E aí ele passou a ouvir ela e juntos eles foram num programa de TV, um talk show, e falaram sobre isso, porque a esposa do Mário é jornalista. Aí eles falaram sobre isso na TV e receberam muitas ligações de pessoas que ouviam vozes, mas algumas lidavam bem com as vozes. E aí ele falou: nossa, como assim, né? Então tem gente que lida bem com esse fenômeno. E aí ele meio que, né, tô contando rápido, né? Mas aí eles fizeram um congresso em que essas pessoas se encontraram. Tanto as pessoas que tinham, então, um diagnóstico de um transtorno mental, mais comum é a esquizofrenia, né? E pessoas que identificavam suas vozes como outras vivências. Por exemplo, vivências espirituais, vivências muito íntimas, né, com a sua explicação bem singular. E aí ele percebeu que o problema não eram as vozes em si, sim a forma que se lida com as vozes. Porque as pessoas que lidam bem com as vozes não chegam na psiquiatria. As pessoas que lidam
com as vozes, chegam na psiquiatria e recebem o diagnóstico, né? Então, ele meio que abriu a possibilidade da gente olhar esse fenômeno de outra forma. E aí é isso, ele fez uma investigação, tem um livro dele que se chama Na Companhia das Vozes, que é bem legal. Ele faz uma investigação das vozes para além da psiquiatria. Então, tipo, pô, culturalmente isso varia, né? Então, tem culturas que não enxergam as vozes como algo negativo. É muito mais a cultura aqui, né, ocidental, que é muito focada no paradigma biomédico, né? Ele viu que nem na cultura, assim, historicamente, nem sempre as vozes foram vistas dessa forma. E aí é isso, ele começou a divulgar esse movimento, foi indo, e tá no mundo inteiro. Nossa, que legal, não sabia dessa história. É bem. Mas dá para ver que você tem bastante paixão, mas você consegue explicar, assim, por que que você foi trabalhar com pessoas que ouvem vozes? Então, isso começou há muitos anos atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ouviu vozes na infância e que até hoje tem experiências extrasensoriais. E aí, quando eu era criança, então eu vivi esse momento dessa pessoa dizer que estava ouvindo vozes e se apavorar e falar e eu tentar entender esse fenômeno. E é uma pessoa que tem uma existência muito criativa, assim. Então sempre me tirou muito daquela do esperado, digamos, né? Pelo social. Assim. Então, essa pessoa sempre buscou muitas explicações para esse fenômeno que ocorreu e que ainda ocorre, que não é só de vozes, mas de visões, de sensações corporais, de viagem astral. E ele sempre buscou muitas explicações, tipo, religiosas, místicas. E graças a Deus, na minha família, esse fenômeno nunca foi interpretado como patológico. Então, quando eu caí na psicologia e caí na psiquiatria tradicional, eu falei, puta, então será que isso tudo é esquizofrenia? Mas, tipo, não cabia, entendeu? Com a minha história, porque na minha história isso não era julgado doença. Era, essa pessoa é excepcional, essa pessoa é excêntrica, essa pessoa é médium. E aí hoje eu agradeço, né? Porque se ele tivesse tido o diagnóstico de esquizofrenia, seria outro caminho, com certeza. Ah, Então, sim, minha paixão veio por algo pessoal, assim. que legal, que interessante. E me fala um pouquinho mais sobre ouvir vozes e espiritualidade, que você falou que é isso que tem esse viés de tirar um pouco do caráter psiquiátrico, né? Isso. Assim, dentro do movimento internacional de ouvidores de voz, o que a gente preconiza, assim, o que a gente fala, né? A gente fala que é, é importante que a pessoa encontre a sua verdade. Então, como que ela vai interpretar esse fenômeno de ouvir vozes? O que isso significa para ela, né? Significa que ela está ouvindo espíritos? Significa que ela está ouvindo Deus? Ou significa que ela está ouvindo partes da própria mente? Ou significa um transtorno? Tudo isso vai ser a gente vai chegar a essa conclusão a partir da vivência da pessoa. Então, se eu me identifico mais com a visão de que minhas vozes são de um caráter religioso, e isso faz sentido para mim, que isso possa ser respeitado. Porque o que a gente vê muito na psiquiatria tradicional é uma coisa de cima a baixo, né? Uma coisa de tentarem impor uma verdade sobre o outro. E o movimento, ele fala, não, quem sabe da verdade é quem vive, né? Tanto que Uhum, dentro do movimento a gente até chama de experts por experiência. Tem os experts por profissão e os experts por experiência. que legal. E é bem massa. E os experts por experiência é quem vive, né? Então, tipo, se a pessoa quiser nomear essa experiência como religiosa, vamos respeitar, né? E vamos, digamos, eu que sou da saúde, a hora que for entrar em contato com essa pessoa, vou usar essa mesma linguagem, né? Por exemplo, a pessoa está me contando que viu um espírito. E daí eu vou lá e falar assim: não, não, mas isso aí é uma alucinação. Cara, isso é uma Uhum, violência, né? com Porque certeza. a vivência da pessoa é uma vivência
muito forte, intensa, e tipo, eu não tô dentro da cabeça dela para saber exatamente o que ela tá vivendo, né? E outra, há mais coisas entre o céu e a terra, né? Não tem como a gente, dentro da nossa cabeça, explicar tudo, né? Até porque tem várias pessoas que ouvem vozes, por exemplo, e que daí a psiquiatria vai lá e faz vários tipos de remédio, e toma o remédio e não sai. Tipo, as vozes não saem, mesmo com o antipsicótico mais poderoso. E aí a psiquiatria vem e fala, não, então é um esquizofrênico refratário, né? Nossa, eu odeio essa palavra, sabe? É refratário a quê, né? Então, já tô mudando de assunto, né? Fica à vontade. Mas é que essa coisa da espiritualidade, eu acho que é uma explicação possível. Aham. Então, seria uma explicação possível, sabe? Sim, eu acho que é isso, né? Porque eu tive experiências de ouvir vozes, depois, logo depois que eu sofri um acidente, eu ouvi uma voz. E isso eu nunca soube distinguir se era eu, se era outra pessoa, se era um espírito bom, se era um espírito mau, o que que era aquilo. E veio muito por esse caminho, assim, de tentar não nomear tanto, sabe? Tipo, colocar uma coisa classificando como alguma coisa de alguma religião determinada, não sei. Só sei que, assim, eu conheço vozes que me atrapalham e vozes que me ajudam. Só que as vozes que me ajudam, elas aparecem muito menos do que as vozes que me atrapalham, né? E aí no seu Instagram eu vi que você fala sobre esses tipos de vozes, né? Que tem vozes que ajudam, mas é mais comum, então, as pessoas terem vozes negativas? Então, é que o nosso viés de quem trabalha na saúde mental já é, como eu posso dizer? Já é enviesado. O nosso olhar já é isso que eu quis dizer. Nosso olhar já é enviesado. Por quê? Porque só chega para a gente, dentro desses serviços, né, de psiquiatria, pessoas que ou ouvem vozes negativas e por isso lidam mal com as vozes, ou lidam mal com as vozes porque não sabemos por quê, né? Mas alguma coisa já não está bem para a pessoa buscar ajuda. Então, a gente acaba que só estuda essas pessoas. Então, a gente acaba achando que as vozes são negativas por conta também desse recorte, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava em CAPS, eu fazia grupo de ouvidores de vozes lá, e lá eram pessoas em sofrimento emocional intenso, que ouviam vozes e que estavam lá não só, muitas vezes, por causa das vozes, mas por conta de uma história de vida muito sofrida, né? Agora, o grupo que eu faço agora, que não tem vinculação institucional, que eu sou facilitadora, já tem pessoas que não estão em instituição psiquiátrica. Então, já tem outra visão, né? Já traz uma visão de vozes mais positivas, por exemplo. Eu tenho amigas e amigos que ouvem vozes desde a infância e que essas vozes sempre foram interpretadas como espirituais, que essas pessoas se denominam médiums, né? E é outra vivência. Então, assim, a gente dizer que tem mais vozes negativas é o que talvez os profissionais da saúde diriam. Se você perguntar isso para um médium, talvez ele diga outra coisa, entendeu? Entendi. É muito do contexto, assim. E a psiquiatria passou muito tempo, e ainda passa, tipo, focado num tipo de vivência, né? Que é uma vivência que talvez seja mais de uma vivência traumática, uma vivência difícil, né? Mas não é a única, né? Até tem um documentário muito bonito, eu posso caminhar para você, que se chama Mulheres que Ouvem Voz. Que Eu não conheço. é um mini doc, assim, tem uns 15 minutos, de umas mulheres lá do Rio Grande do Sul, de um grupo que tem lá em Pelotas, e que tem mulheres que falam das vozes, mas que nunca interpretaram como negativo, e como que foi para elas quando elas também entraram em contato com pessoas que sofriam com isso. O quanto que também para elas foi, nossa, que diferente, porque a minha experiência nunca foi assim, né? Nossa, é lindo.
esse documentário é lindo, assim, eu chorei quando eu vi, é muito legal. Interessante. Porque na minha experiência de ouvir vozes é um pouco assustador mesmo, assim. Eu acho que para quem não tem um trabalho espiritual, uma base espiritual fortalecida, ou para quem já tem diagnósticos, que é o meu caso, é um pouco assustador mesmo ouvir vozes, né? Então, tipo, não é. Eu sei que. Eu acho que não sou eu que estou falando, porque elas vêm como vozes de comando do tipo, você não vai fazer isso, ou você vai fazer isso. E não como eu, tipo, falando, referindo, Olivia, eu acho melhor não. Não é desse jeito. Então, são umas coisas muito mais impositivas, umas coisas que eu não consigo detectar muito bem. E é por isso que eu estou aqui conversando com você hoje, para ver se eu consigo entender um pouquinho melhor. Uhum. Nossa, que responsa, hein? É. E você também, no seu Instagram, você fala também muito sobre a relação da arte com a loucura, né? E isso é uma coisa que me instiga muito, assim, porque as pessoas falam, né, que toda força que destrói também tem muita força que constrói, né, que cria. E eu queria entender um pouquinho mais, assim, para quem atua com saúde mental, o que é isso de criatividade e loucura, essa coisa da destrutividade, da construtividade, se eu estou viajando ou não, enfim. É, antes, só queria dizer que, só voltando, que essa questão dessas vozes que a gente fala que são de comando, né? São vozes, acho que as mais difíceis de lidar, sabe? Das que aparecem, assim, na minha experiência, por conta desse caráter positivo mesmo, né? E Sim, aí, então, e o caminho que a gente normalmente toma é de sempre empoderar o sujeito para fazer as suas escolhas, né? De que não importa o que essa voz ela não pode ter poder sobre você, assim como outras pessoas também não podem, né? Como a gente trabalha a autonomia, né, a liberdade, por exemplo, né, na luta antimanicomial, a gente age da mesma forma, só que com as vozes, né? A gente pergunta, você quer fazer isso que a voz está mandando? Não, você não quer. Então não faz. Por quê? Eu lembro que uma vez fizeram, não lembro quem, mas num grupo alguém fez essa analogia. Se eu falar para você agora fazer 500 abdominais aí, você vai fazer? Daí as pessoas, não. Eu falei, então, né? Começar a fazer uns truques com as vozes, sabe? Tipo, por que você está mandando eu fazer isso? Quero. Então, mas isso exige conversar um pouco com as vozes, né? Que é um passinho a mais. eu tenho feito isso, muito interessante você ter falado, porque agora eu tenho tentado chegar na minha terceira voz, assim, porque a primeira voz que eu escuto, ela é péssima, ela é horrível, ela quer coisas péssimas para mim, ela só, enfim, ela fala que eu sou um fracasso, que tudo vai dar errado, é tudo uma catástrofe, só coisas desse tipo. A segunda voz, ela já é mais ou menos tipo, pode dar certo, mas também pode estar errado. E a terceira voz, ela é mais carinhosa, assim, ela fala, realmente, mas se der errado, olha por esse lado, que não sei o quê, você vai ter tentado, que isso, que aquilo. E aí eu tenho, quando eu consigo chegar a ouvir essa terceira voz, eu fico contente, é essa que eu escolho seguir, sabe? Essa que eu Olha, busco, assim. Porque acho que muitas vezes eu fico ouvindo essas vozes, essa desse primeiro caráter mais impositivo, né? E aí, mas se eu me agarro nela, é difícil dela ir embora. Então, se eu dou espaço para ela passar e falar, não, é só uma voz, é só a primeira voz, deixa passar, eu ouço mais coisas que me ajudam mais. nossa, olha só, perfeito. É bem isso mesmo. Mas aí muita gente para nesse primeiro, né? Porque Sim, tem muito medo dessa primeira voz. E eu já ouvi experiências parecidas, assim, do quanto que se você ouvir mais atentamente, podem vir outras, né? Que são guias, é, né, protetores, como tem isso mesmo, mas como fortalecer isso, né? Só ouvindo, aham, que é um desafio, né? é um Mas legal. desafio. E aí, sobre essa questão da arte, é, então, eu penso assim, que existem mentes é, que são menos limitadas,
menos, tem menos, como se eu posso dizer assim, como que eu vou explicar isso de maneira... É porque eu sou da psicanálise também, né? Então, Uhum. como que eu vou explicar isso de forma que não fique psicanalítico? É, a gente, né, que é tido como neuróticos, né, a gente tem algumas imposições sobre a, a nossa a nossa mente de que a gente não pode fazer algumas coisas. A gente tem a lei, né, a lei dos homens, né, que barra a gente de fazer tudo que a gente quer, né? A gente não sai por aí tipo, agora eu quero sair por aí, tipo, pegando qualquer coisa que eu ver na rua. Não, tem uma lei, né? É, tem alguns limites que a gente coloca também para a gente mesmo, né? Tipo, eu não consigo fazer isso, não vai, né? Às vezes você nem sabe por quê, mas você não arrisca, né? Você Uhum. não tem ideias novas. E eu acho que tem tipos de pessoas que pode ser um tipo de pessoa, como também pode ser despertado por situações, né? Que vivenciam como se fosse um rompimento dessas barreiras. Então, isso de certo, errado, dentro, fora, posso, não posso, branco e preto, eu acho que isso começa a ficar não tão rígido mais. E aí isso pode trazer coisas boas e coisas ruins, né? Claro que pode, às vezes, né, fazer a pessoa, por exemplo, se expor, né, a situações que não são tão legais, mas também pode trazer muita novidade. E eu acho que essa novidade, essa força é a força criativa, né? Eu acho que daí, né, a gente da psicanálise chama de estados psicóticos, ou então partes psicóticas da nossa personalidade, que são essas partes que elas não são tão rígidas, elas têm menos limite do que está dentro, do que está fora, e eu acho que aí também tem menos limite a resolução de problemas, por exemplo, ou a possibilidade de criar coisas novas, ou por conta de ter vivenciado talvez muitas experiências difíceis na vida e você ter tido que lidar com isso quando você não tinha ferramentas, acaba que isso também vai abrindo outras portas mentais, assim. Então, eu acho que esse lado psicótico seria o lado que talvez possa produzir visões, delírios, paranoias, eu acho que também pode produzir arte, música, resolução de problemas, soluções novas para problemas antigos, inventar soluções, né, nunca antes imaginadas. Eu acho que está tudo no mesmo núcleo, que é um núcleo que não tem essa limitação do tipo, não posso, não vou fazer, não dá, não existe. É um núcleo mais livre. Olha Sei se só tá... que interessante. Nunca Não tinha sei se deu... pensado. Deu para entender, sim, mas eu nunca tinha imaginado que fosse uma coisa assim por até um valor de liberdade, né? Assim, uma concepção de liberdade, né? Eu penso assim. Eu acho que tem algumas mentes que, assim, não existe problema que não tenha solução. A solução só não foi inventada ainda, Uhum. sabe? Eu até escrevi isso, eu tô... até porque também estimulada pela ideia da gente conversar, né, sobre a criatividade. Você já chegou a me fazer perguntas, né, que fizeram ficar perguntando para mim mesma também, né? Como que eu vou responder ela, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E como eu falei, meu esposo é artista, né? Então é algo que eu penso muito, assim. E aí eu até escrevi um texto esses dias do quanto que ideias novas foram muito julgadas, né? Sempre. Então, cara, a primeira pessoa que inventou o avião, a primeira pessoa que inventou a luz, eram tudo coisas inconcebíveis, assim. E, cara, eu vi uma série que super me inspirou. Eu não sei se você viu, mas é de terror. É aquela Missa da Meia-Noite. Não Você viu? assisti. É bem cabulosa, assim, tá? É de terror, assim, tem que gostar. Mas aí ela conta nessa série a história, e eu fui ver e é real. A história do cara que, muito nas antigas, descobriu que era importante lavar a mão antes de fazer parto. Ele falou, cara, tem germe, Nossa.
Aham, você acredita que o cara foi internado? Não acredito! Sim, guria, nossa, Porque aquele ele cara. queria lavar as mãos antes de fazer um parto. Aham. É, a história diz que assim, tipo, tinha duas alas do hospital, parece que uma ala tinha médicos residentes e outra ala tinha parteiras. Aí eles começaram a perceber que morria, por exemplo, muito mais gente na ala dos médicos. E aí esse cara, um dia, viu que o amigo dele que trabalhava com autópsia teve os mesmos sintomas das grávidas que faleciam. Daí que ele se tocou que os residentes que faziam parto, eles primeiro faziam autópsia, então eles mexiam em corpos que tinham bactérias mortas, né? E ia fazer o parto. Então eles que contaminavam as mulheres. Nossa. Olha que pira. Só que quando ele falou isso, pense os médicos. Ah, então você tá falando que é a gente que tá matando as mulheres? Ele é isso que eu tô falando. Aí o pau torou, né? Não dá para duvidar de médico nunca, né? Não dá para Ai, questionar esse saber. nossa, que interessante. Olha só isso, como é o poder, né, biomédico. É, então, e ele era médico também, e daí diz que, tipo, ele começou a fazer isso, aí ele fez um teste, lavou lá as mãos com sei lá o quê, e uma água lá com sal e não sei mais o quê, e deu certo, e diminuiu muito a mortalidade. Só que ele causou tanto no meio da medicina que ele foi demitido, e aí ele meio que caiu no ostracismo, assim, e aí ele desenvolveu uma depressão, foi internado e faleceu no hospital psiquiátrico. Nossa, que triste, Que que foda, né? E triste. aí, anos depois, isso foi comprovado daí, né? Que ele tava certo. Uhum. E agora me conta uma coisa. Por que que a arte ela é uma ferramenta tão poderosa de cura? Uau. É, deixa eu pensar. Eu penso assim, que as coisas que nos curam são coisas que nos dão sentido. Todo mundo quer ter sentido, né? Na Uhum. vida. Todo mundo quer buscar sentido em algo. E eu acho que tudo que pode nos fornecer um sentido de, poxa, de minha vida vale a pena, de, né, eu tô aqui por um motivo. Eu acho que tudo que pode fornecer esse sentido já vai ajudar numa cura emocional, né? E isso é muito diverso. Esse sentido pode ser encontrado em várias coisas, né? Só que a arte é uma coisa muito íntima, né? Que quando você faz, eu acho que todo mundo que faz arte faz a si mesmo, assim, ou faz a sua vida, coloca na arte suas partes, né? E eu acho que isso produz muito sentido, né? Porque é uma coisa muito íntima. Eu acho que é uma relação muito íntima. É você conseguir pôr para fora algo que é muito íntimo teu, que vai te dar um sentido, né? E eu acho que dá um contorno também para esse sofrimento, né? Porque é que nem quando a gente compartilha o sofrimento com alguém. Por exemplo, eu morro de medo de, sei lá, falar em público. Aí você vai lá e encontra alguém que também tem esse medo. Aí você fala, nossa, não acredito, eu achei que era só eu. Putz, eu me sentia tão Uhum. estranha. Aí você Isso já dá um compartilha. aconchego. Isso, dá aquele alívio, né? E aí Sim. vocês vão trocar dicas e tal. E eu acho que quando você coloca para fora, já diminui a carga emocional daquilo que está dentro. Então, você poder transpor isso para uma arte, para um papel, para um som, já isso. E se você compartilha com alguém e alguém vê sentido nisso, pô, aí é muito massa, né? Se você compartilhar e ter um retorno de tipo, putz, para mim fez sentido, nossa, eu vi isso, nossa, eu senti aquilo. Tipo, cara, aí dá aquele brilho, né, no universo, assim, do encontro entre duas pessoas, né? Então eu acho que é um meio para se encontrar e para encontrar outros também, né? Eu acredito que a gente é muito um ser social também, né? Eu acredito muito nisso, que as relações também podem curar, assim. Eu acho que a arte, tanto como fim, como quanto mediação de relações, é muito importante, assim, sabe? Sim, eu andei pensando, eu tinha que escrever alguma coisa sobre arte e loucura, e aí eu fiquei pensando que o que eu acho, assim, que o que fez mais sentido para mim dessas explicações
que a arte, ela expressa uma coisa que não precisa ser dita, porque às vezes as palavras, ou elas não traduzem o tamanho do que aconteceu ou do seu sofrimento, ou elas até traduzem, mas a pessoa é silenciada e ninguém quer ouvir, ou tem que ser uma fala muito repetitiva, de falar, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, e as pessoas enchem o saco disso. Então, eu acho que, assim, uma pessoa que consome, que olha, assim, por exemplo, ali no seu quadro e fala, nossa, que bonito, eu vou comprar, não sabe, pode ter sido uma pessoa que silenciou a dor de outra pessoa, né? Que pode ser um artista ou não. Eu acho que é muito isso, assim, uma forma de expressão, de tipo, então, porque tem nessas terapias, né, até dentro de instituições, tem a Nise da Silveira, e eu acho muito bonito, né, como os loucos, eles são brilhantes artistas, né, eu fico muito emocionada sempre. Você tem bastante trabalho voltado, né, em cima dos artistas de saúde mental. Sim, sim. Eu acho que realmente a arte, ela às vezes coloca pra gente algo do indizível, né? Então, algo que a gente às vezes nem sabia que pensava, nem sabia que sentia, né? Que tá ali na nossa mente, mas é como se fosse. É bem isso que você falou, a palavra não dá conta de tudo aquilo, né? Porque a palavra é só uma coisa, né? Agora a arte, ela às vezes tem desenho, às vezes ela tem cor, às vezes ela tem som, né? Às vezes ela tem performance, então ela expressa por várias vias também, né? E eu acho que é isso, a gente tem sentimentos que a gente não dá conta só na palavra mesmo. Tanto que eu gosto muito de entender a própria psicologia como para além da palavra, assim, sabe? O quanto que a gente, como psicólogo, quando está em contato com alguém, a gente tem que estar atento a esse contato que não vai só no que a pessoa está falando, sabe? Ao contato de Uhum, existir, do encontro mesmo entre duas sim, pessoas e o que se forma nisso, sabe? Não sim. apenas do que o outro vai falar e eu vou ouvir numa postura passiva, assim, sabe? Eu acho que a arte faz isso mesmo também. Interessante. E você fala, né, que o que cura é a criatividade. Sim. A gente. Essa frase a gente usou num vídeo, né, que o grupo de ouvidores de vozes fez, porque no grupo tem muitos artistas. E aí a gente fez um vídeo juntos e a gente decidiu homenagear a Alicia da Silveira numa frase dela, que ela fala, eu acho que o que cura é o preconceito, é a alegria, acho, Sim. né? E daí a Eu não vou gente lembrar falou, agora exatamente, mas é uma fala você assim, né? sabe qual que é? Então, aí a Aham, gente se inspirou e falou, não, o que cura é a criatividade. Porque eu vejo a criatividade não apenas focada na arte, sabe? Eu vejo nessa coisa de resolução de problemas também. Queria contar um exemplo, que eu acho o exemplo uma das coisas mais bonitas, assim, que eu já vi. A gente estava num grupo de ouvidores de vozes, isso há muitos anos, acho que 2018, assim, e aí a gente começou a falar de quantas pessoas se sentiam, em algum momento da vida, sentiam que eram Deus. Aí o cara falou assim, nossa, às vezes eu sinto que eu sou Deus. Daí o outro falou, cara, você acredita que eu já senti isso? Uma grandiosidade, uma coisa de que eu sou Deus, assim. E a gente vê, né? Tem muito isso, assim. E aí eu, na minha mente limitada, não sabia o que dizer, né? Fiquei quieta, só ouvindo, né? Porque o grupo de ouvidores de voz tem muito isso. Tipo, eu tô ali, mas eu sou expert pela experiência de familiar, mas não sou uma ouvidora de vozes, né? Então eu falo quando eu sei o que falar. Quando eu não sei, eu não falo, né? Eu não tô ali no lugar de todo saber, né? Então eu fiquei quieta. E aí um rapaz levantou a mão e falou assim: Eu sei por que isso. É porque todo mundo tem Deus no coração. Então a gente vai se aham. sentir Deus mesmo. Ai, eu fiquei super Que lindo! uhum. Eu falei, olha que explicação mais simples e certeira, né? Aham, Que eu não estava alcançando, né? aham, que Então, lindo. isso que eu acho genial, assim, eu acho que tem umas respostas geniais, assim, sabe? Acho que isso é criatividade também, sabe? Aham. E qual que é o limite entre criatividade e espiritualidade?
sei lá, uma loucurinha que me deu aqui agora. Ah, eu acho que não tem. Você Acho que acha não que tem não muito. tem? Eu acho que tudo assim. Uma vez eu vi, é, eu acho que foi. Eu não sou espírita, mas eu às vezes acabo, né, consumindo algum conhecimento espírita e tal. Que na verdade, eu sou um bandista, né? Então, às vezes a gente aprende alguma coisa. Eu acho que foi no espiritismo que eu ouvi falando que a gente não precisa fazer essa diferenciação entre o que é espiritual e o que não é. Porque tudo, na verdade, é. Então, não precisa se dar o trabalho de ficar tentando responder essa questão. E hoje eu acredito assim, sabe? Interessante, é porque às vezes eu vou muito pro lado racional da coisa mesmo, principalmente quando são coisas complexas, e eu fico tentando entender pelos argumentos, pela lógica, mas tem coisa que só faz sentido, né? Que não precisa Exato. de argumento. Exatamente. Eu acho que é isso, assim. E mais uma coisa que eu queria falar, que tem acho que você ia gostar de estudar. Tem uma linha da psicologia que é o psicodrama. Você já ouviu falar? Já ouvi falar muito bem. Ah, então. Eu fiz o meu último ano da faculdade no psicodrama e fui paciente por muito tempo de terapeutas psicodramatistas, né? E eu acabei não seguindo porque eu achei que a psicanálise dava mais conta do que eu queria estudar, que era mais a psicose, assim. Mas o psicodrama ele me ensinou muito que ele tem uma visão muito positiva do ser humano, no sentido que ele diz assim, que quando o ser humano nasce, é uma fagulha de criatividade. É o ápice da criatividade. É quando nasce alguém, nasce todo um potencial, né? Só que aí a gente nasce e acaba tendo coisas que a sociedade impõe pra gente, né? Então você é mulher, você é filha, você é brasileira, você é, sei lá, né? Um monte de coisas que a sociedade vai impondo. E aí você vai pegando esses papéis e isso vai reduzindo a sua criatividade. Porque você vai querendo agir de acordo com o que é adequado para o papel. E aí o Moreno, que é o pai do psicodrama, ele falou que para retornar à saúde, a gente tem que retornar a essa espontaneidade. Então, você ser saudável é você ter espontaneidade para responder às questões da sua vida. Então, para você poder ser criativo frente aos desafios, frente ao seu cotidiano, né? Então, ele associa muito isso, espontaneidade, criatividade e vida. E eu acho isso muito lindo, assim. Ai, que bonito. Como é que é? Espontaneidade, criatividade e vida. É, Que bonito. é o Moreno. O Moreno é o cara que inventou o psicodrama. E ele, tipo, fazia muitas atividades, assim, grupais, teatro de rua, vivências. E ele pegava, tipo, população em situação de rua, ia lá e fazia coisas, fazia grupos, assim, para a galera interagir. E ele veio muito. E ele também ele era judeu do racidismo. E isso influenciou muito a teoria dele. Então, aí, de novo, a espiritualidade, né, a religião, influenciou a visão dele também do que é o ser humano, né? Então, meio que não tem como a gente separar muito. Entendi. Que interessante. Não sei, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre criatividade, loucura? Queria perguntar de você, o que você acha disso tudo? Ai, eu Por que acho você gosta que. disso? Por que que eu gosto disso? Porque eu sou louca, né? Porque eu sou louca e porque eu tenho muitos diagnósticos e eu me encantei pela loucura, assim. Me encantei mesmo. Foi uma coisa. Eu digo assim que a loucura é um grande medo e uma grande paixão na minha vida. Eu tenho muito medo de ser e sou, e sou muito curiosa, assim, né, para entender a subjetividade das pessoas mesmo, né? E eu acho que não tem coisa que expresse mais a subjetividade do que a arte, né? A arte é uma coisa assim, ao mesmo tempo contato com o divino para mim, ao mesmo tempo forma de expressão, ao que não dá para ser dito, é uma coisa muito poderosa. Eu acho que a arte é uma ferramenta isso, assim. Se eu fosse ter que escolher uma palavra, acho que eu diria poder para loucura, assim. Acho que talvez de retornar um poder para o louco que ele perdeu
para a sociedade, né? É uma forma de devolver esse poder a ele, assim, dar um pincel na mão dele, talvez seja essa forma. Olha só, Não bonito sei, isso tô que você falou. viajando aqui. Tô Não, viajando achei aqui. legal isso que você falou, que a loucura é ao mesmo tempo um medo e uma paixão, porque, cara, de certa forma eu me identifico com isso também, porque eu tive, né, eu falei aqui, já falei umas vezes no meu perfil, que eu tive muito próximo, eu tive muitas vivências como familiar, né? Então eu tive essa vivência, né, com uma pessoa que ouve vozes, e eu tive uma vivência com uma pessoa que tentou suicídio e teve depressão. Então, isso me marcou muito, assim, a minha busca pela psicologia, né, tipo, no meu racional tava, não, né, mas no meu emocional, claro que eu fui em busca de respostas também, assim, né, e eu também sinto muito esse fascínio, assim, tipo, é uma coisa que eu fico, assim, tipo, só que daí eu consumo tanto isso, menina, tanto, que daí eu começo a passar mal quase, sabe? Tipo, meu Deus, é muita informação. Tanto que por isso que eu fiz o Instagram até, né? Para poder compartilhar, assim, que isso tudo ficava na minha mente. Meu marido não aguentava mais, né? Porque ele ficava ouvindo eu falar disso o dia inteiro. Não, você fez um ótimo serviço à humanidade criando seu Instagram. Ai, Obrigada. que bom. É, então, eu, tipo, nossa, eu precisava compartilhar essas ideias, assim, porque, cara, quando você começa a estudar, você vê, né, que uma coisa vai puxando a outra, e é muito interessante, você quer entender mais, mas ao mesmo tempo, por ser uma vivência próxima, mexe, né? Dói também, tem as identificações, mas eu acho que isso também é uma cura, né? É um Sim, processo. com certeza. Todos nós precisamos de cura, né? Sim, com certeza. E mais uma coisa que eu pensei aqui, como da arte, como a arte pode ser uma ferramenta para denúncias também, né? Então, o meu esposo, ele é indígena, e ele faz arte indígena, né? E a arte indígena hoje, ela está muito vinculada pelo que ele me conta, né, a um ativismo, né? É uma denúncia também, a falar das questões, né? E eu vejo que isso também tem na saúde mental, assim, sabe? Uma, uma urgência de denúncias, né? De estabelecer um campo, igual você falou do poder, né? De estabelecer um local para falar, para expor. E eu acho muito massa isso. Então, a arte, cara, a arte não é só, eu vou botar aqui um quadro na minha casa para ficar bonito, né? É todo um processo, né? É todo um investimento e um retorno que se tem também, né? Eu acho que isso é outra batalha, para a gente tirar a arte do campo do elitismo, assim, sabe? E a arte é só para elite, é só para rico, é só para gente estudada, e eu acho que não. Tipo, temos que tirar desse campo mesmo, né? É legal. Bem isso mesmo, a arte como caráter de denúncia. Eu acho que quando eu falo que a arte ela pode ser capaz de devolver o poder, acho que é justamente por fazer essa denúncia, né? De, olha, gente, vocês me enlouqueceram. Daí eu peguei, me apoderei disso e fiz esse quadro, sabe? Uma coisa mais por aí. Mas eu não sei porque eu também não faço arte, eu escrevo, né? Eu escrevo que nem É, louca, mas eu com artes mesmo assim, eu tenho trauma, assim, porque eu estudei numa escola Waldorf, até é, os 10 anos de idade. Eu era extremamente artística, assim. Mas eu saí de lá e aí eu fiquei muito chocada, assim, com como o universo inteiro não era artístico como era na Waldorf, sabe? E aí, desde então, desde os meus 10 anos de idade, eu tenho muito bloqueio artístico, tipo, me dá nervoso, me dá quase pânico, se eu pego um lápis, um pincel, preciso desenhar alguma coisa, não consigo, assim, e eu acabo sempre desistindo. Mas é uma coisa que eu sei que nessa vida ainda eu vou atrás. Antigamente eu falava que eu era uma artista frustrada, porque tipo, quando eu era criança eu também desenhava muito e eu adoro ainda moda, né? E aí eu desenhava muito tipo vestido, tipo croquis de moda, assim, sabe? Tem essa minha vertente, poucos conhecem, mas eu desenho umas modas. Tipo, eu desenhei meu vestido de casamento, por exemplo, sabe? Que legal. E daí, tipo,
quando eu, quando eu até conheci meu marido, que é artista, eu falei, cara, eu sou uma artista frustrada. E daí ele sempre me falou assim, cara, mas ser psicólogo exige muito que você seja um artista também, né? Porque você tem que criar muito, né? Ali com a pessoa na hora, você tem que estar com a mente criativa e viva, né? E aí eu comecei a ver como que a arte pode estar em outras coisas também, né? E eu acho que você tem um puta potencial criativo, né? E de movimentação também, né? Porque você está movimentando pessoas, você está movimentando grupos aí de estudo, está movimentando essa temática, né? Eu acho que está movimentando relações, assim. Eu acho que isso é o ápice da criatividade. Então, Ai, que eu diria que legal. você é uma artista, sim. Ah, muito obrigada. Ah, serviu para inflar meu ego. Mas, né, só da gente Vou estar sair aqui dessa falando. conversa toda artista. Pode sair, pode sair. E me diz uma coisa, o que que você diria, para a gente fechar esse papo, o que que você diria para uma pessoa que ouve vozes? Tipo, ouço vozes, e agora? O que fazer? Eu iria dizer assim, primeiro que não tem problema nenhum, né? Que tá tudo bem, que eu acredito que essa pessoa está passando por isso, e que eu gostaria de saber mais sobre, se ela pudesse me contar, né? Para a gente construir juntos uma forma de lidar com isso, assim. Se a pessoa estivesse me procurando, né? No sentido de uma ajuda, assim. Agora, se a pessoa não estivesse me procurando no sentido de ajuda, eu ia. Acho que eu ia falar a mesma coisa, ia falar, me conta tudo o que eu quero saber. Mas basicamente é isso. É engraçado. Olha, eu até fiz uma postagem sobre isso. É que eu escrevo também. Quando eu tô criativa, eu escrevo um monte, várias postagens, vou postando aos poucos, sabe? Aham, Porque às vezes tem dia que a gente não tá com ideia, né? E aí ontem eu tava sim. escrevendo sobre isso, sobre como que a gente precisa falar sobre esse assunto. Para isso sair do campo do tabu, né? Para não ser uma coisa tipo, nossa, quem ouve vozes e se dá mal com as vozes vai para psiquiatria e quem se dá bem esconde e não conta para ninguém por medo de ser taxado de louco, né? Então, tipo, falem sobre isso, falem sobre suas vozes, nem que seja sobre as nossas vozes internas, porque isso todo mundo tem, né? Todo mundo tem a experiência daquela voz que se julga ou daquela voz que às vezes se elogia, mas daquela voz que traz lembranças, né? Então eu iria falar, vamos falar sobre isso, vamos investigar mais, vamos acreditar na veracidade disso, que eu acho que muita gente sofre com isso, né? Ah, não, é invenção tua, é coisa da sua cabeça. Aham. Nossa, não E tem eu, coisa que me irrita mais do que gente falando, isso é coisa da sua cabeça. É da minha cabeça, mas isso significa que não é real? É super real, exatamente gente. Minha cabeça é real. isso. Acho que então esse é o primeiro ponto, assim, cara, é real, eu acredito e vamos falar sobre isso. Legal, legal. Vamos falar sobre isso. Então, vamos continuar falando sobre isso em muitos outros momentos, espero. Bom, que bom, vamos sim. Obrigada, achei bem legal falar desse papo assim, tipo, com uma proposta até mais leve, né, de falar sobre a loucura e a arte, a criatividade. Eu acho que a gente também tem que trazer esses debates que tragam, assim, esperança também, né? Pra gente não ficar só na. Tá difícil no Brasil, né? Não ficar no negativismo, mas eu acho que é legal a gente poder trazer essas possibilidades de vida, né? Sim, sim, com certeza. Obrigada, Lorena. Seu trabalho é incrível. Adoro acompanhar seu trabalho lá nas redes. E deixa seu arroba aí para o pessoal te seguir. Como que eu faço isso? Fala. Ah, é Lorraine.saúde mental. Isso, Lorraine.saúde mental. Ela é ótima, gente. Sigam ela. Então é Então tá isso, bom. Lorraine. Muito obrigada por aceitar meu convite. Bom que deu certo. Deu tudo certo. Então tá bom, até a próxima. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.